Nação Azul. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diário da Raposa. Preparem-se, porque o que vamos revelar aqui hoje tem repercussão gigantesca e está deixando todo o país de olho no nosso cabuloso. O que aconteceu recentemente no Mineirão não foi apenas mais um clássico mineiro, foi algo que transcendeu as quatro linhas e agora promete consequências enormes para o futebol brasileiro. Fiquem comigo até o final, porque essa situação está longe de terminar e pode mudar completamente os rumos da temporada. Antes de qualquer coisa, precisamos falar sobre um nome que está na boca do povo cruzeirense neste momento: Lucas Villalba. O zagueiro argentino que vestiu a camisa celeste com raça e determinação naquela final inesquecível contra o Atlético se tornou protagonista de uma das cenas mais marcantes da história recente do futebol mineiro. E agora, pela primeira vez, ele abriu o jogo de forma exclusiva para revelar os bastidores daquele momento tenso que parou Belo Horizonte e ganhou repercussão nacional. O que Villalba disse vai fazer você entender toda a dimensão do que realmente aconteceu naquele gramado. A vitória por 1-0 no Mineirão garantiu o título do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, mas o que deveria ser uma celebração pura se transformou em algo que ninguém esperava. Nos últimos segundos da partida, após uma disputa de bola entre o volante Christian e o goleiro Everson, o que era um jogo decidido virou uma verdadeira batalha campal. Jogadores de ambos os lados se envolveram em uma confusão generalizada que chocou quem estava no estádio e quem assistia pela televisão. A cena foi tão grave que o árbitro Matheus Candança encerrou a partida imediatamente, mas o estrago já estava feito. Lucas Villalba, em entrevista exclusiva concedida à Rádio Itatiaia nesta segunda-feira, não fugiu da responsabilidade de comentar o episódio. O zagueiro argentino foi categórico ao afirmar que nenhum jogador entrou em campo com a intenção de que aquilo terminasse daquela forma. Segundo Villalba, as imagens deixam claro como tudo começou e quem deu início à confusão, embora ele tenha ponderado que não adianta ficar buscando culpados porque o que aconteceu foi lamentável para todos os envolvidos. A sinceridade do argentino chamou atenção e mostrou maturidade ao reconhecer que aquele não é o tipo de espetáculo que o futebol deve proporcionar. Mas o que realmente surpreendeu na fala de Villalba foi a cobrança contundente que ele fez em relação à segurança da partida. O defensor não poupou palavras ao criticar a organização do jogo e a ausência de um esquema de segurança adequado para uma final tão importante quanto aquela. Villalba disse claramente que quem deveria estar envergonhado, na opinião dele, é a segurança responsável por um jogo daquela magnitude. O argentino revelou que não viu nenhum policial dentro de campo durante a confusão, nem segurança privada atuando de forma efetiva para conter os ânimos. Para ele, isso é uma falha grave e inaceitável. A declaração do zagueiro jogou luz sobre um problema sério que vem sendo ignorado há muito tempo nos campeonatos estaduais. Villalba questionou como é possível que seguranças dos próprios clubes tenham que segurar sozinhos 30 ou 40 jogadores envolvidos em um tumulto daquelas proporções. E ele foi além, lembrando que não foram apenas jogadores que participaram da confusão. Massagistas, membros da comissão técnica e outros profissionais também se envolveram na pancadaria, tornando a situação ainda mais caótica e perigosa. Para Villalba, a Federação Mineira de Futebol tem sua parcela de responsabilidade nessa falha. O argentino deixou claro que os campeonatos estaduais precisam evoluir urgentemente no quesito segurança. Ele afirmou que não se pode depender exclusivamente dos seguranças particulares dos clubes para controlar situações extremas como aquela. Segundo Villalba, se o pessoal da segurança pública estivesse próximo ao campo, posicionado estrategicamente, toda aquela confusão poderia ter sido evitada. Ele expressou surpresa ao ver que apenas 3 policiais apareceram durante o tumulto, e mesmo assim somente para proteger o árbitro, deixando os jogadores à própria sorte. É uma crítica que precisa ser ouvida pelas autoridades. O zagueiro fez uma comparação importante ao mencionar que esse tipo de problema não é exclusividade de Minas Gerais. Ele citou clássicos como o Grenal no Rio Grande do Sul e os grandes confrontos do Rio de Janeiro, deixando claro que todos os envolvidos no futebol brasileiro precisam fazer uma autocrítica profunda sobre como essas situações vêm sendo tratadas. Para Villalba, o ocorrido no Mineirão serve como um alerta vermelho para que as federações estaduais e a própria CBF repensem seus protocolos de segurança em jogos de alta rivalidade e grande importância. Quando questionado sobre o confronto direto que teve com o atacante Hulk durante a pancadaria, Villalba demonstrou maturidade e espírito esportivo. O argentino foi enfático ao dizer que não guarda mágoa alguma do que aconteceu e que tudo o que ocorre dentro de campo deve morrer ali mesmo. Para ele, quando chegar o próximo encontro entre Cruzeiro e Atlético, o foco estará exclusivamente no aspecto futebolístico da partida. Villalba classificou aquele episódio como algo atípico, que não representa a normalidade dos clássicos, e deixou claro que já virou página sobre o assunto. Essa postura madura do defensor mostra o profissionalismo que o elenco do Cruzeiro vem demonstrando sob o comando do técnico Tite. Do outro lado,
Hulk também se manifestou publicamente sobre a confusão. O atacante atleticano reconheceu que o que aconteceu não representa os valores que o futebol deve transmitir e pediu desculpas a todos que presenciaram aquelas cenas, especialmente as crianças que veem o futebol como inspiração. A declaração de Hulk teve um tom conciliador e demonstrou que, apesar da rivalidade acirrada, existe a consciência de que limites foram ultrapassados naquele domingo no Mineirão. Agora vem a parte que vai deixar você ainda mais impressionado com a dimensão desse episódio. O árbitro Matheus Candança registrou na súmula da partida um total de 23 expulsões, estabelecendo um recorde absoluto de exclusões em uma única partida de futebol no Brasil. Isso mesmo que você ouviu, 23 cartões vermelhos foram mostrados após aquela confusão. Nunca na história do futebol brasileiro tantos jogadores foram expulsos em uma mesma partida. Esse número assustador mostra a gravidade do que aconteceu e as proporções que aquele tumulto tomou. Pelo lado do Atlético, foram expulsos Everson, Renan Lodge, Gabriel Delfim, Júnior Alonso, Alan Franco, Hulk, Lianco, Juan Tressoldi, Alan Minda, Ângelo Preciado e Mateu Cassiera. Já pelo Cruzeiro, receberam um cartão vermelho Christian, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Caio Jorge, João Marcelo, Cauã Prates, Lucas Vilauba, Cássio, Matheus Henrique, Wallace, Fagner e Gerson. São nomes importantes dos dois elencos que agora aguardam para saber qual será o destino deles após o julgamento que está por vir. A situação é extremamente delicada e pode ter consequências devastadoras para os dois times. E aqui chegamos ao ponto que está deixando toda a nação azul em estado de alerta máximo. Os jogadores envolvidos nessa confusão podem receber punições severas que vão muito além de simples suspensões por alguns jogos. De acordo com informações divulgadas pelo portal GE, com base em análise feita pela jornalista Dani Paiva, os atletas podem ser denunciados por agressão e até mesmo cusparada, com acúmulo de suspensões que podem chegar a incríveis 24 partidas. Isso mesmo, 24 jogos de suspensão. Imaginem o impacto que isso teria no elenco do Cruzeiro comandado por Tite. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais será responsável por julgar todos os envolvidos nessa confusão. Até o momento, não existe uma data definida para que esse julgamento aconteça, o que deixa todos os clubes em uma situação de incerteza total. A grande questão que preocupa a torcida cruzeirense é: onde essas punições serão cumpridas? Porque isso pode fazer toda a diferença na temporada do Cruzeiro, que disputa competições importantes como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Aqui vem uma informação que pode trazer algum alívio para os torcedores celestes. Segundo a legislação desportiva atual, as punições aplicadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais devem ser cumpridas exclusivamente nos campeonatos organizados pela Federação Mineira de Futebol. Isso significa que, em tese, os jogadores do Cruzeiro que forem suspensos cumpririam suas penas apenas no Campeonato Mineiro, que já foi concluído com o título conquistado pela Raposa. Portanto, eles estariam disponíveis para atuar no Brasileirão e na Copa do Brasil sem qualquer impedimento. Mas calma, porque a situação não é tão simples assim. Existe uma possibilidade, ainda que seja considerada inédita no futebol brasileiro, de que essas punições sejam estendidas para outras competições. O professor Edson Pedrosa, especialista em direito desportivo da Escola Mineira de Arbitragem, explicou em entrevista ao GE como isso poderia acontecer. Segundo ele, os presidentes da Federação Mineira de Futebol e do próprio Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais poderiam requerer à Confederação Brasileira de Futebol que as punições sejam cumpridas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Para que isso se concretize, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva teria que acatar esse pedido, algo que nunca aconteceu antes na história do futebol brasileiro. Edson Pedrosa foi claro ao afirmar que não existe previsão legal específica para que isso ocorra, mas que existe um senso de justiça que poderia levar a punições diferenciadas diante da gravidade do episódio. Seria um precedente histórico que mudaria completamente a forma como casos semelhantes são tratados no país. A simples possibilidade disso acontecer já coloca toda a torcida cruzeirense em estado de apreensão. Imaginem o cenário devastador se jogadores fundamentais do elenco de Tite ficassem de fora de partidas decisivas do Brasileirão ou da Copa do Brasil. Atletas como Fabrício Bruno, Lucas Romero, Caio Jorge, Cássio, Matheus Henrique e Wallace são peças essenciais no esquema tático do treinador e suas ausências prolongadas poderiam comprometer seriamente os objetivos do Cruzeiro na temporada. A diretoria celeste certamente está trabalhando nos bastidores para garantir que as punições sejam cumpridas apenas no estadual, mas nada está garantido neste momento. Nas redes sociais, o Cruzeiro não deixou barato e fez provocações ao rival Atlético logo após a conquista do título mineiro. A torcida celeste comemorou intensamente nas plataformas digitais, relembrando a superioridade demonstrada na decisão e exaltando os jogadores que deram tudo em campo para trazer mais uma taça para o Mineirão.
As provocações são parte natural da rivalidade entre os dois maiores clubes de Minas Gerais e esquentaram ainda mais o ambiente já inflamado após a confusão. Em resposta, o Atlético divulgou uma nota oficial na tarde de segunda-feira repudiando qualquer forma de violência no futebol. O comunicado do clube alvinegro afirmou que tanto a instituição quanto seus atletas não corroboram com agressões e classificou as cenas registradas ao final da partida como lamentáveis. O Atlético reafirmou seu compromisso com o respeito, o fair play e os valores que devem nortear o esporte, prometendo dar as tratativas internas necessárias para que situações como aquela não se repitam no futuro. A repercussão desse episódio ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais e ganhou destaque nacional. Comentaristas esportivos de todo o país debateram intensamente sobre as causas e consequências dessa confusão, questionando a preparação das autoridades para lidar com jogos de alta tensão e cobrando punições exemplares para todos os envolvidos. O futebol brasileiro nunca havia visto algo dessa magnitude em termos de expulsões e o caso certamente entrará para os livros de história do esporte nacional como um dos episódios mais vergonhosos. Para o Cruzeiro de Tite, resta agora aguardar os desdobramentos jurídicos enquanto se prepara para os desafios que virão pela frente. O técnico terá que trabalhar com a possibilidade de ter um elenco enfraquecido dependendo das decisões do tribunal, o que exigirá planejamento e alternativas táticas para manter a competitividade do time. A torcida celeste, apesar de preocupada, confia no trabalho do comandante e acredita que, independentemente das adversidades, o Cruzeiro saberá superar mais esse obstáculo. Chegamos ao final de mais uma edição do Diário da Raposa e esse assunto está longe de acabar. Nos próximos dias, teremos desdobramentos importantes sobre as punições e as decisões que podem impactar diretamente a temporada do nosso Cruzeiro. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização sobre esse caso que está mexendo com todo o futebol brasileiro. Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre tudo o que aconteceu nessa final e o que você espera das punições que virão. Conte para a gente o que você acha dessa situação envolvendo Vilauba, Hulk e todos os jogadores que participaram da confusão. Sua participação é fundamental para mantermos esse canal cada vez mais forte e informativo. Até a próxima, Nação Azul! As informações sobre a reação do zagueiro Lucas Vilauba após a confusão no clássico entre Cruzeiro Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro foram divulgadas em reportagem publicada pelo portal Itatiaia, assinada pelo jornalista Matheus Muratori. A matéria destaca a entrevista do defensor após a final do Campeonato Mineiro, quando comentou a pancadaria generalizada, o confronto com Hulk e ainda cobrou mais segurança dentro de campo em jogos decisivos. Já as informações sobre possíveis punições aos jogadores envolvidos na confusão foram divulgadas em reportagem do portal Bolave Brasil, assinada pelo jornalista Caio Panini, com base também em apuração da jornalista Dani Paiva, do GE. Segundo as informações, o caso será analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, e os atletas envolvidos na confusão durante a decisão no Mineirão podem receber punições que chegam a até 24 partidas de suspensão.